Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, jornalista, produtor cultural. E como jornalista, nós estamos lançando a revista Confederação do Brasil. Então, se você quiser assinar a revista, ela vai ter o custo de R$ 10 por mês. Vão ser 6 edições este ano de 2018 e cobrar o custo do envio da revista. Então, se você puder colaborar com a gente, tem espaço na revista ainda para publicidade, né? Isso aqui é o que se chama amostra da revista, né? Não é ainda a revista completa que vai para o ar, né? Mas as matérias já estão aqui dentro, como vocês podem ver. Ela já está pronta, né? A revista já está pronta. E já tem alguns anunciantes, como também é possível se ver aqui, né? Mas a gente quer que você também anuncie e, se você é empresário, que colabore conosco, né? Entre em contato conosco pelo e-mail revista.confederaçãodobrasil, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. E para aquelas pessoas que forem assinar, né, e investir na revista, sempre vai haver um brindezinho, um mousepad, uma caneca, a camiseta e outros brindes que nós vamos lançar ao longo do processo. A ideia é fazer uma revista em favor da meritocracia, da ética, da consciência cidadã, dos valores e princípios, né, que norteiam uma política conservadora, liberal, né, e nós estamos desenvolvendo aqui então um meio de comunicação neste aspecto, nesse sentido. 1.000 assinantes aproximadamente, nós já teremos condições de fazer o lançamento da revista sem a necessidade praticamente de investidores de empresas, né? Então, só 1.000 assinantes já nos ajudariam nesse aspecto. Para isso, eu estou sugerindo que esses meus quase 16.000 seguidores que me seguem façam essa gentileza, esse favor de assinarem a revista, né? Será mais do que o suficiente para que ela tenha autonomia e vocês vão receber a revista em casa com possibilidade de divulgar isso para as pessoas que estão fora das redes sociais, as mensagens, as comunicações daqueles blogueiros que falam exatamente no combate à corrupção e que não tinham até então uma ferramenta de trabalho. A revista Confederação do Brasil vai fazer essa parte. Eu agradeço a disposição de todos vocês e fiquem agora com o vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Curso de pós-graduação em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública da Faculdade Integrada IPEP. Convidamos a todos para o canto do hino nacional. Dando continuidade, convido o coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, coronel juiz, presidente da JME, para compor a mesa. Coronel Célio Egídio, professor, doutor da pós-graduação. O capelão Giovanni Silveira. O tenente-coronel Robson Vargas Henrique, representando a loja maçônica de Porto Alegre, número 47. O coronel Bencocheia. A Guarda Municipal Florescida Abraão, representando a Prefeitura de Porto Alegre. Convidamos o capelão para fazer a nossa prece inicial. Igualmente, com sua permissão, demais coronéis, queria agradecer ao Tenente Paerde, Tenente André, e, quebrando o protocolo, como pastor, também agradecer a todos os irmãos aqui presentes e irmãs. E nesse dia 21 de abril, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, guardando suas famílias. Sei que aqui tem vários segmentos da nossa segurança pública, né? Mas nesse dia, 21 de abril, e que em todos os dias da vida de cada um de vocês, o Senhor, nosso Deus, possa estar abençoando a cada um de vocês da nossa segurança pública, suas famílias. Por que eu digo suas famílias também, né? Porque a minha vida toda foi voltada também na segurança pública, né?
Sou filho de brigadiano, tenho sangue brigadiano, convivi muito com a Polícia Civil também, SUSEP, e nesta manhã eu não poderia de agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês nesse momento, né? Pessoas tão importantes para a nossa sociedade. Por onde eu tenho andado, nos batalhões, por onde eu tenho andado, eu tenho falado, né, a importância do nosso policial, a importância da nossa segurança pública, né? Eu queria pedir que tu fechasse teus olhinhos nesse momento, que eu quero estar orando por vocês. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o teu nome nesta manhã. Te agradecemos sim, Senhor, pela vida aqui de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Nesse início de aula, Senhor, esse primeiro dia de aula aqui, desse curso de pós-graduação, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja derramando sabedoria, continuando derramando sabedoria sobre a vida de cada um dos meus irmãos, guardando, abençoando eles. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um aqui, e aqueles que aqui não puderam chegar, Senhor, que por onde eles andarem, que a tua presença se faça. Eu te peço, Deus, por todos os meus irmãos da Brigada Militar, da Polícia Civil, da SUSEP, do IGP, Senhor, todos os segmentos da nossa segurança que estão aqui hoje, continua, Pai, abençoando eles, suas famílias, suas vidas profissionais. Eu te agradeço, Pai, por este momento, por esta aula inicial de hoje, e eu te peço em nome de Jesus, continue abençoando a cada um, dando discernimento, dando sabedoria, Senhor, para tudo aquilo que vamos aprender aqui e nas demais aulas. Por isso eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém, irmãos? Convido a Loricida a dar a palavra aqui. Aí pode ser. Bom dia, queria saudar a todos e a todas. Dizer da importância que nós temos, assim, de uma forma muito breve, de 12 anos, em média, estar qualificando cada vez mais as nossas forças policiais. Eu recordo quando se começou a surgir os cursos de especialização de pós-graduação na área, eu fui uma das primeiras alunas em 2006 do curso de pós-graduação em segurança da URGS, e na época ainda não se falava muito neste nível de especialização. Mas lá nós tivemos tantas trocas, era uma turma tão diversa quanto eu imagino que aqui seja também. E hoje eu também sou aluna do mestrado em segurança pública. O que eu tenho para dizer para vocês em relação a isso é que também todo conhecimento que a gente pode ter neste espaço de especialização na área, mas muito mais também as trocas que se faz, justamente por essa diversidade, é muito rica. Depois daquele curso eu lembro que eu ampliei muito a minha visão. Quando fui comandante da Guarda Municipal, pude aplicar isso de fato na prática. E hoje eu digo para vocês que aproveitem muito esse curso, desejo um curso muito produtivo, que cada aula, nós sabemos do nosso ofício, é cansativo, muitas vezes a gente tem um dia muito duro, e mesmo assim a gente ainda tem o tempo disponível para estar aprendendo mais. Então, nesses momentos, lembrem desta aula inaugural, lembrem de todas as expectativas que vocês agora estão aqui, e continuem, perseverem até o fim. Vale muito a pena. E quem ganha, a gente sabe que é a sociedade gaúcha. Então, um ótimo curso, sucesso a todos vocês. Obrigada. Coronel Mendes. Bom dia a todos os senhores e as senhoras. Gostaria de saudar os integrantes da mesa, considerar o Denis Baiar, aí, pelo que eu pude perceber, o idealizador desse curso, um curso importante. Pelas conversas que a gente teve aqui rapidamente, a gente viu alguns assuntos importantes, pela forma multidisciplinar que a gente vê no corpo de alunos, né? À medida que tem todas as subordinadas, vamos dizer assim, a Secretaria de Segurança estão representadas aqui. Isso é importante, vai ter um intercâmbio cultural na profissão e que certamente vai agregar muito valor, além do conhecimento da própria universidade, nesse curso de pós-graduação, vai colocar à disposição de cada um. Para nós, ali da Justiça Militar, também é um privilégio estar aqui. O Jorge foi convidado, disse que viria, porque também isso é importante, né? Que haja essa simbiose aí entre todas as instituições. Eu também acho importante referenciar, que hoje se fala muita gente aí com cursos pequenos, aí, às vezes conhecimentos quase elementares na área da segurança pública,
e se manifestam aí como especialistas, né, colocando muito em dúvida um assunto seríssimo que move hoje o Brasil, acho que todo mundo, mas o Brasil em particular, e o nosso Estado aqui ainda mais em particular, com os temas da segurança pública. Hoje a população se sente insegura, o Estado não está suprindo essa dificuldade a contento. A gente tem visto aí no Brasil mais de 60 mil homicídios, quer dizer, uma mortandade importante, a justiça com grandes problemas no sentido de coibir, né, essa matança, essa criminalidade violenta que assola todos nós no dia a dia. Hoje as pessoas têm medo de sair na rua, medo de ir no supermercado, medo de ir num restaurante, medo de tudo, porque a bandidagem tomou conta aí generalizada, né? E o Estado, como ente que teria por norma coibir isso aí, cada vez está em mais dificuldade. Só para lembrar, né, lá nas origens, o Estado iniciou justamente pelo campo da segurança pública, porque aquelas pessoas lá naqueles vilarejos se sentiam inseguras e não tinham condições isoladamente de enfrentar os malfeitores. Então decidiram se reunir e ali começou o Estado. Só que o Estado hoje não está cumprindo aquela função inicial, que é propiciar segurança à sua população. Então, cursos como esse que a gente vê aí, que os senhores estão inseridos, vem justamente a suprir isso aí, que a gente estude, que a gente ache uma solução. Porque eu confesso para os senhores, depois de 40 anos aí perseguindo o conhecimento em cima desse tema, e hoje eu também estou muito inseguro com relação a essas questões, porque nós vivemos um momento muito difícil, um momento politicamente correto, e qualquer coisa que qualquer um fale, rapidamente ele é bombardeado. E a gente não encontra explicação para esse fenômeno aí, né, que envolve a sociedade, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os políticos, né? A gente não vê uma solução a curto prazo para essa situação, lamentavelmente, né? E aí o que a gente vê são iniciativas praticamente individualizadas aí e que não atacam na profundidade o problema. Nós vamos enfrentar agora, nos próximos dias, uma campanha eleitoral, onde mais uma vez, por ser todos os candidatos, vão falar em segurança pública. Mas, como das outras vezes, a gente acredita que também vai ficar só no discurso. Não tem uma solução. As entidades, né, que têm dever de promover a questão da segurança, e eu me refiro particularmente à Brigada da Polícia Civil, hoje extremamente defasadas em termos de tudo, né, e fazem o que pode, mas o que pode é muito pouco. Então, uma população se sente aí totalmente desprotegida, né? E isso aí que eu estou dizendo não é novidade para nenhum dos senhores. Basta abrir os jornais e para ver todo dia aí é uma matança, a gente sendo roubada, atacada, etc. e tal, e os registros policiais nem dão conta mais disso aí, porque as pessoas acham que não vai dar nada e acabam não registrando, ficando como vítima aí de um processo lamentável. O Poder Judiciário, infelizmente, também tem muita dificuldade, porque eu também gostei que sempre fala nessas questões aí, né? E que é uma realidade. Hoje não dá nada. A gente sabe, a criminologia já aponta há muitos anos, né, que o que desvia o homem do crime é a certeza da punição. E hoje inverteu totalmente. Hoje as pessoas têm a certeza que não vai dar nada. E não dá nada. Haja visto aí a questão da corrupção que criou um problema generalizado no país, né, com grande estrago, e 2 ou 3 estão presos numa gritaria desgraçada aí para sair das graves, porque não querem, se acham vítimas, não sei do que, mas se acham. Né? Então essa é a nossa sociedade. Enquanto nós não evoluirmos, enquanto nós não tivermos um grito de alforria aí, nós vamos continuar na mesma situação. Mas eu não quero me alongar, é só uma saudação a todos os senhores aí, e desejar a todos, evidentemente, um curso assim, excelente. Nos colocamos à disposição da universidade, da PEP, aí, que eles podem mostrar esse curso. Se quiserem fazer uma visita lá no tribunal, para mostrar também como é que nós trabalhamos, tá?
dizer para os senhores, nós assumimos agora em fevereiro, e nós visitamos já praticamente todas as universidades da região metropolitana, né, na tentativa de mostrar para os alunos um tipo de justiça especializada. Né? Aliás, tem um colega nosso lá que diz, dois colegas, enfim, cada um de nós lá tem um discurso, então eu vou citar dois aqui que acho importante para os senhores entenderem. Né? Primeiro, um lá diz que do nosso tempo, nós temos que ocupar 50% para tocar nossas questões, jurisdicionais ou administrativas, e os outros 50% para nos defender dos inimigos. Porque aí já entra no outro colega que diz que o que dá certo tem que terminar. E a justiça militar tem que terminar, porque ela é uma justiça séria, ela é uma justiça que duvido que tenha algum brigadiano que não tenha preocupação com a justiça militar, porque sabe que lá as coisas não são tão simples assim. O Código Penal Militar é um código bastante agressivo, né? A pena é alta, naquela ideia de afastar o servidor militar da questão do crime. Então ele sabe, se ele fez, vai ter problema e muito rápido. Agora mesmo, foi a semana passada, todos os senhores devem saber, ali no Presídio Central, infelizmente um brigadiano lá se envolveu em questões de droga, lá nos presos, lá na questão, já foi preso, autuado e o processo já está correndo. Já está correndo e provavelmente este ano já vai ter uma solução. Né? Essa questão. Nós também tivemos um processo volumoso da Justiça Comum, porque, só para lembrar, a edição da Lei 13.491, recentemente editada, aqueles crimes que nós chamamos da legislação extravagante, né? Cometidos por policiais militares em serviço, que antes eram julgados lá na Justiça Comum, agora vieram para cá. Né? E nós recebemos agora um processo enorme lá da Restinga, na Justiça Comum, envolvendo 13 policiais militares, presos, todos eles, e já estão dando processo também, muito rápido vai ser colocado. O senhor, só para ter uma ideia, uma ação penal de primeiro grau, ela está durando em torno de um ano. Imagina uma ação penal, pega esses casos da Lava Jato para ver como é que está a coisa aí lá nos tribunais superiores, enfim. Né? Hoje, qualquer demanda na Justiça Comum leva anos e anos e anos. Nós vamos lá. E uma ação, e uma apelação criminal, coronel, nós aqui, hoje, estamos julgando em menos de 60 dias, uma apelação criminal. E nós entendemos que tem que ser assim, porque a sociedade, no final, paga essa conta. E ela não pode permitir que tenha um brigadiano com uma cruz na cabeça, respondendo um processo na justiça, e um processo que vai se alongar. Ora, se ele for inocente daquela denúncia, ele quer uma solução rápida, porque ele quer ser livre daquilo. E, evidentemente, no enfrentamento da criminalidade, ele vai pensar. E se ele pensar, ele vai para a sociedade. Tá? Ele tem que agir. E, se ao contrário, se ele for um mau soldado, um mau brigadiano, ele tem que receber a resposta imediatamente, senão ele vai continuar convivendo, vai continuar nos crimes que eventualmente ele cometeu. Então tem que ter uma justiça ágil. Nós lá, uma apelação criminal, 90 dias. Só para ter uma ideia e concluir, né? Já disse 2 vezes concluída, mas agora eu vou concluir. O caso da Boate Kiss, a Justiça Comum até hoje não decidiu aonde vão julgar. Nós já julgamos em primeiro e segundo grau. Esse assunto já não está mais conosco. Quem tinha que ser punido já foi punido, quem tinha que ser absolvido já foi absolvido. Mas isso aí faz parte, todo um processo aí em que gera a criminalidade do jeito que está. Ou seja, ninguém é punido. Mas, enfim, saudamos a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade e nos colocamos à disposição lá no tribunal para ajudar naquilo que for necessário. Obrigado. Bom dia a todos, né? Obrigado, Coronel Mendes, pela acolhida, qual saúdo todas as autoridades presentes. Bom dia aos alunos, né? Não vou me estender muito, já vão ter que me ouvir daqui a pouco, né? E aluno, não importa a origem, né? Já conhecemos. Bom, só apresentando rapidamente, né? Eu sou o Coronel Celedilho, eu sou professor doutor em Direito. Comecei essa vida no Lato Senso lá na década de 90. Fui professor na Academia do Barro Branco, a nossa escola de oficiais, por mais de 10 anos.
professor do nosso Centro de Estudos Superiores, que nós denominamos em São Paulo mestrado em Ciências Policiais e doutorado em Ciências Policiais, e tive a oportunidade de ser o primeiro autor no Brasil em dissertar sobre o assunto Ciências Policiais. Assunto esse que já é exaurido praticamente, né, há muito tempo estudado na Europa e nos Estados Unidos. Então trouxemos esse tema e nosso livro hoje é referenciado, inclusive a Polícia Federal, ela elabora muitos trabalhos, né, baseados naquilo que nós escrevemos lá em 2008, nós tentamos mudar os paradigmas de segurança pública. Então eu agradeço a acolhida, não quero me estender um pouco mais, daqui a pouco vamos conversar com todos vocês nesse início de curso. Só desejo a todos, né, muita sorte, muita força. Não é fácil estudar num país. Falando um pouco, arrumando um pouco as palavras do Coronel Mendes, temos dois problemas no país, né, na nossa área. A incerteza, né, da sua condição, ou seja, isso promove a possibilidade do crime, e uma grande falta de educação. Acho que lá embaixo mesmo o nosso problema é educação, tanto a familiar quanto a acadêmica. É um país rústico de educação. Nossa experiência entre o meio militar e as universidades já tem 25 anos, né? Já estou há um quarto de século em sala de aula, tanto nas faculdades quanto na caserna. E uma verdade, nosso país precisa de educação. A partir dessa mudança de valores, começamos a compreender um pouco a questão criminal e, quem sabe, de menos questão criminal. A certeza da impunidade ela é plena, porque hoje, em São Paulo, por exemplo, nossos presídios são umas grandes pós-graduações da criminalidade, e o contato que eu já tive com alguns criminosos do PCC em São Paulo, eles falam, nossa, na época, né, como capitão, pô, que bom que eu vou ser preso, eu vou encontrar alguns amigos e aprender um pouco mais. Então, a prisão em flagrante por tráfico de drogas não era uma punição, era um prêmio que ele vai alcançar, quem sabe, parcela de um pavilhão, uma penitenciária, que é interessante para ele conhecer pessoas, olha só, um network com pessoas e continuar a criminalidade. Muito distante daquilo que o nosso Código Penal e Código de Processo Penal e Lei de Execuções Penais falam. Então, daqui a pouco nós vamos bater um papinho sobre ciências policiais, cutucar alguns assuntos estruturais, né? Porque o nosso bate-papo não será somente sobre polícia militar, nem polícia civil, nem guarda municipal. Nossa conversa será sobre agentes da lei. Então vamos conversar sobre a estrutura de uma ciência chamada policial e mudando esse modelo que nós temos no Brasil. Não é um modelo institucional, nós estamos falando de corporações, mas sim um modo de pensar segurança. Muito obrigado, eu agradeço novamente a acolhida em Porto Alegre, nessa acolhida toda vez que venho, né, para o Rio Grande do Sul é muito boa, só que esperava um pouco mais de frio, né, de novo peguei um calor danado aqui, já não é a primeira vez, né? Então, e o pessoal quer que eu tome chimarrão, eu falei, não, eu sou paulista, a gente quer tomar chopp gelado, não na época quente. Muito obrigado a todos, obrigado por nós novamente. Coronel Bencoché. Bom dia. Cumprimento todos que estão aqui na mesa, na pessoa do Coronel Mendes, que no comando da Brigada Militar, até hoje lembram dele, pela forma como ele conduzia a Brigada e atendia os anseios da comunidade. A forma de ação, a Brigada aparecia em tudo que era lugar e fazia com que os criminosos sabiam que a Brigada estava sempre presente na rua. Então ele é muito lembrado em todas as vezes nas emissoras de rádio aí, sempre ele tem um reconhecimento da população do Rio Grande do Sul pelo trabalho que fez. E não é à toa que hoje é presidente do nosso Tribunal Militar Estadual. E a todos vocês o que eu queria dizer é que aproveitem essa oportunidade para buscar conhecimentos sistêmicos e não pensar só na sua corporação institucional, mas pensar no todo, para quais os problemas que impedem, às vezes, a execução do trabalho de vocês. Porque fazer a diferença dentro da instituição já é difícil. Agora imagine quando há vários impedimentos de ordem sistêmica. É muito difícil. Então aproveitem e sucesso a todos. Coronel Robson. Bom dia a todos.
quero enaltecer a participação de todos à mesa. Toda vez que nós nos reunimos, nós nos questionamos sobre que momento nós estamos vivendo em nosso país, em nossos estados, em nossas cidades. Em especial a questão de segurança pública. Inevitavelmente, nós podemos elencar um número enorme de motivações, mas uma das motivações está a perda dos valores. Hoje a gente sabe que nós cada vez mais nos afastamos das religiões que têm um código moral forte, independente da religião que seja. E hoje eu enalteço então a presença do nosso capelão aqui, de grande importância. Outro valor moral muito importante é o civismo, e eu enalteço nós nos levantarmos todos, nós cantarmos o hino, mas isso está sendo perdido na nossa sociedade. E é muito importante nós resgatarmos esses valores. E um valor que está sendo resgatado nesse curso também é o valor das nossas informações, da nossa doutrina enquanto agentes de segurança pública. Porque nós nos afastamos dessa doutrina. E como eu conversava na antessala com os nossos participantes da mesa, o nosso coronel Mendes, que foi nosso comandante-geral, e no alto da gama de conhecimentos que ganhou nesse exercício, ele nos falava o quão difícil é essa relação com o ente político, com a imprensa, porque muitas vezes eles não compreendem a nossa relação técnica com o nosso ambiente de trabalho. E por conta disso nos exigem algo que eles entendem politicamente correto e que tecnicamente não é correto para nós. E daí eu ressalto a importância desse curso, a importância de nós sistematizarmos o nosso conhecimento enquanto entes da segurança pública e nós fazermos disso algo acadêmico, que é o que está sendo feito aqui. Então, todos estão de parabéns, corpo discente, corpo docente, e eu rogo ao grande arquiteto do universo que todos tenham um trabalho profícuo. Muito obrigado. Convido o coronel Egídio para passar à frente para receber a medalha cultural à pesca e o coronel Mendes para entregar. Convido o pessoal da mesa a participar da plateia agora para começar as palestras. Antes disso, eu convido o tenente Cláudio Bayer, coordenador do CEPREP, para dar a abertura aí às palestras. Bom dia, caros colegas, amigos. Bom dia, senhor Coronel Mendes, juiz militar, presidente da JME, que foi nosso comandante, e aqui nessa mesma sala, trabalhando juntos no Batalhão de Operações Especiais. Uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Também o Coronel Sérgio Egídio, de São Paulo, que, embora muitos compromissos, muitos eventos e demandas, está aqui nos prestigiando. Muito obrigado pela sua presença. Sabemos o quanto o senhor é importante lá naquela região e que o senhor fez um esforço tamanho para estar aqui conosco, que a gente fica muito honrado, né, e comovido. Também bom dia ao Coronel Bengoche, nosso companheiro aí de pesca, de lutas, de batalhas, né, está na reserva, mas na reserva da atividade policial, não na reserva intelectual. É uma das mentes brilhantes da corporação, que não se deixa, né, levar pelo momento e está sempre trabalhando em prol da causa. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos prestigiando mais uma vez. Também o nosso capelão, né, o nosso amigo, nosso irmão de fé, capelão Giovanni, que sempre nos prestigia, já esteve conosco também nos colóquios da PESP, lá na Feira do Livro, nos prestigiando também, né? Também a nossa saudação ao Tenente Coronel Robson, que foi nosso chefe também lá no 1º Batalhão de Ferro,
está aí nos prestigiando, muito obrigado pela sua presença. Professor Alexandre, lá de São Paulo, que está aí, é um companheiro, um irmão, que também vai mostrar o seu trabalho, né? Já está aí junto conosco, já esteve aqui outras vezes. Muito obrigado por estar aqui conosco. A Rosane Arolins, que está aqui nos prestigiando, né, na área da enfermagem, da psicologia também, sempre conosco. Os nossos colegas, amigos, irmãos, o delegado Rodrigo, da Polícia Civil, que também está aqui conosco, compreendendo. Não vou citar todo mundo aqui para não esquecer de ninguém, mas muito obrigado aí pelos amigos e pelos irmãos de combate de todas as corporações. Nós temos aqui o pessoal da SUSEP, da IGP, do IGP, da Brigada, da Polícia Civil, da Guarda Municipal. E isso é importante para nós, porque esse é um trabalho hoje sendo realizado por uma caminhada que a gente já começou há bastante tempo. Só a PESP aí são 31 anos que a gente labuta na área da cultura policial, e sem nenhum vintém, sem nenhuma verba governamental. Estamos aí há 31 anos na labuta, com cursos, seminários, com eventos. Por conta disso, a gente já fez publicações de mais de 150 livros técnicos e acadêmicos de colegas, através da editora Poloste, lá com o Coronel Pinheiro. Continuamos lá com o Correio Brigadiano, um segmento da área da segurança pública. Este curso, então, é uma caminhada que a gente fez, o irmão Alexandre, o professor Alexandre, lá em São Paulo. Quem sabe, nós aqui da província sabemos o quão importante São Paulo é para nós como referência policial, como referência acadêmica, como referência cultural. Então, esse é o trabalho que ele está se concretizando em parte hoje, mas a gente tem mais sonhos, né? A gente tem outros sonhos aí. Também em Portugal, aí a gente tem uma demanda que logo vai se concretizar. Já estamos trabalhando também academicamente com o povo lá há bastante tempo, para trazer para cá o mestrado e quem sabe até um doutorado. Hoje a gente tem alguma dificuldade acadêmica, dificuldade entre aspas, em razão das condições do MEC aí, por os cursos estarem atrelados. O irmão Adelmo aqui, suboficial da Marinha também, vi agora, parabéns, meu irmão, por estar aqui conosco nos prestigiando. E também tem um trabalho excelente, é o professor, um pernambucano gaúcho, que está aqui sempre conosco, trabalhando, e também desenvolve um trabalho acadêmico muito grande, temos aqui também a Karen, lá, que já foi nossa colega de farda, e agora está lá na outra ponta, mas também dentro da segurança pública, sempre trabalhando em prol da causa da segurança. Todos nós, sem exceção, nós estamos aqui hoje, sábado, 21 de abril, Tiradentes, o nosso patrono, sendo comemorado hoje. Será que os jornais, as mídias lembram de quem foi Tiradentes e a importância que ele tem para a causa? Muitos discutem aí se era verdade, se não era, a figura do Tiradentes, parecido com Jesus e tal. Não vou entrar no mérito, que não é o momento nem o objetivo. O que importa para nós é que foi um guerreiro e batalhou pela causa, Lá naqueles tempos já batalhava pela causa. Então não quero me alongar aqui, mas antes disso eu quero agradecer o Castro, um parceirão que está aqui, que nos ajudou bastante, que está nos ajudando, e é uma pessoa fenomenal. Obrigado, irmão. Um abraço. Por gentileza, o delegado Rodrigo Reis, o delegado da Delegacia de Homicídios, primeiro titular, veio conversar conosco. A todos, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa diretora do curso, dessa aula magna, na pessoa do Coronel Mendes. Eu cumprimento a todos os demais integrantes da mesa, Coronel Egídio. Gostaria de cumprimentar também os meus agora colegas de pós-graduação. Bom, foi pego de surpresa, não sabia, aliás, queria dar algumas palavras aqui, mas eu gostaria de dizer então que para mim é uma satisfação poder fazer parte desse curso. Eu acho que nós muitas vezes formamos as nossas ideias, as nossas convicções, muito discutindo com pessoas, com colegas que atuam na mesma área e que pensam de forma semelhante a nós. E eu, durante a minha trajetória profissional, busquei conversar, dialogar, trabalhar com pessoas das diferentes áreas, seja da Brigada Militar, seja da SUSEP,
seja do IGP, para construir as minhas convicções. E acredito que esse curso, justamente por essa integração entre as diferentes instituições da área da segurança pública, e vejo pessoas aqui também de fora da segurança pública, vai ser extremamente interessante para que eu possa eventualmente firmar as minhas convicções ou mudá-las para algo melhor. Eu acho que esse é o objetivo do curso, que a gente discuta, que a gente debata, ouça ideias muitas vezes que possam até nos doer na alma, porque é assim que a gente constrói uma segurança e a gente pode construir uma segurança pública melhor do que nós temos hoje. E acho que isso é fundamental. O país passa por uma crise, como foi muito bem dito, e acredito que a segurança pública é elementar para que a gente viva melhor. Sem segurança pública, com certeza, a gente não perde a referência e todos os demais serviços prestados pelo Estado, eles se desestruturam. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Tenente Castro pelo convite, que foi quem me apresentou o curso, e desde então achei muito interessante e me coloquei à disposição, aliás, para aprender, né? Eu estou aqui para aprender, acredito que todos os alunos, falando em nome de todos, estão aqui para aprender. Então é uma grata satisfação estar aqui, Coronel Egídio, esperamos ter uma boa aula no dia de hoje. E eu diria que fico muito feliz de poder estar aqui. Eu sou professor na Academia de Polícia aqui do Rio Grande do Sul, na parte de investigação policial de homicídios. Eu estou há 8 anos na Polícia Civil e também sou instrutor convidado da Força Nacional, também na matéria de investigação policial de homicídios, e espero de alguma forma poder contribuir e também aprender muito com todos vocês. Eu fico feliz também por estar aqui na presença de policiais com muitos anos de experiência. Vejo o Coronel Mendes, os outros coronéis aqui que têm muita experiência na área de segurança pública, e isso me deixa feliz. Muito embora eu seja uma pessoa de pouca razoável idade, tenho 32 anos e não muito tempo de experiência policial, eu me espelho especialmente nos policiais com mais experiência, e acredito que isso é muito válido, a gente aprender com quem já passou por muita coisa na polícia. E eu, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, tenho uma admiração pelo trabalho do Coronel Mendes, faço essa referência, que na área da segurança pública sempre me pareceu e sempre tive essa convicção que era uma pessoa que resolvia os problemas de forma incisiva. Há um problema, vamos lá e vamos resolver de forma incisiva, de forma firme, e eu, na minha convicção, eu acredito que hoje, tanto na Polícia Civil, talvez na Brigada Militar e outras instituições da segurança pública, nós estamos carentes de pessoas que enfrentem o problema, seja qual for, passando por cima de qualquer convicção política, uma resposta dura, que é o que nós precisamos hoje, sem amornar, sem paternalismo, sem vitimismo. É chegar e resolver o problema de forma incisiva. É por isso que nós somos a segurança pública, é por isso que nós nos chamamos policiais. Enfim, obrigado, espero que tenhamos todos um bom curso. Bom dia a todos. Delegado, tem 32 anos de idade, me senti velho agora, tenho 32 anos de delegado. Professor Alexandre dos Santos. Vamos começar a primeira palestra. Coronel Mendes, então me levar a vida toda por 11, né, Coronel? Porque eu tinha na academia. E tu não prendia a gente, não é? Prendia. Prendia. Na época que prendia, ele se soltava, né? Isso. Bom, muito bom dia a todos. Eu saúdo aqui em nome do Coronel Mendes, que já o conhecia pelas referências acadêmicas, né, e brilhantes pontuações na defesa da justiça militar. Justiça essa que não pode ser apagada, porque ela representa um marco muito importante na gestão policial e na qualidade dos serviços públicos. E em nome dele, cumprimento todos os oficiais aqui presentes. E a vocês, nossos alunos, que hoje estão conosco, agradecer primeiro pela confiança e pelo desafio a que os senhores estão sendo chamados. Esse foi um sonho que talvez o Tenente Baierle não tenha pontuado. Chamo de Tenente André, mas é Tenente Castro, né? Tenente Castro. Isso foi um sonho que nasceu em nossos corações, não é de agora. Vocês não têm ideia que a primeira conversa que nós colocarmos os pés em solo gaúcho se dá há 10 anos atrás, como um pensamento. Um pensamento que, graças ao bom Deus, maturou, e aqui, pela sua graça, divina misericórdia, estamos aqui hoje reunidos, sob sua proteção. E também pela confiança irrestrita que o Coronel Célio deposita
no trabalho desenvolvido, porque essa pós ela nasce exatamente do seu pensamento, né, da gestão do pensamento que ele nos trouxe através da sua obra, Introdução às Ciências Policiais, já lá em 2008, mas anteriormente a isso já se discutia muito isso fora do país, e ele conseguiu trazer para nós de uma maneira muito simples e muito objetiva de como podemos romper a barreira do autismo, né, na discussão da polícia, e como instituições que somos, como bem pontuou aqui o delegado que me antecedeu, se está na segurança pública, se está no 144, é polícia, de fato e de direito, não importa que denominação traga na sua tarjeta, ou que cor de farda ou vista, ou se nem sequer farda à vista, mas realmente se trabalha em prol da sociedade, para nós é polícia. E a polícia, ela, como também aqui pontuou o Coronel Mendes, de uma maneira muito pontual, ele é uma instituição que ela presta um bom serviço e apanha da sociedade. Como é que você pode prestar um bom serviço, você defender o bem, zelar pela lei, pela ordem e ser pela própria sociedade considerada, por muitas vezes, persona ou instituição não grata? Como é que é isso? Por que isso acontece? O que a polícia, onde a polícia errou, ou se não errou, ou de quem ela está sendo vítima? Essas são as ideias que nós vamos trazer aqui ao longo do curso. São apontamentos teóricos, reflexivos, mas que devem provocar, por vezes, o nosso raciocínio. Porque nós, às vezes, fomos condicionados a pensar dentro da caixa, quadrado. E, às vezes, nós temos que pensar um pouco fora da caixa para entendermos daquilo que somos vítimas, ou que vítimas fazemos por conta ou da nossa ação ou da nossa omissão. Eu trago aqui rapidamente um apontamento chamado Polícia e Sociedade, os fenômenos sociais como objeto da evolução do sistema de segurança pública. Eu vou ser muito breve, porque o brilhantismo das outras palestras é maior do que essa. Então nós temos que ouvir as autoridades que vão nos suceder aqui. Então o que tem acontecido hoje com a polícia? E essa foto é uma foto que traz, uma foto obviamente na Polícia do Rio de Janeiro, onde que temos aí um quadro muito grave, ou um quadro mais grave, de entendermos onde que a lei e a ordem falhou e onde que a polícia tornou-se vítima daquilo que nem sequer ela poderia fazer por si só para melhorar, porque ela não é uma instituição autônoma, com capacidade decisória para operar pelo todo. Ela é um órgão dependente de um corpo maior chamado Estado, que é o grande vilão, que é o grande leviatã, que é aquele que mata o povo diariamente pela sua omissão, pela sua corrupção, pela sua forma leviana de gerir a coisa pública, e mata consequentemente também as instituições, sem levar em conta que elas são instituições do Estado, com valores, com missão, com visão, totalmente às vezes diferente daquele próprio ser maior que a coordena, que é o Executivo. Então a polícia não é o seu comandante, a polícia é o seu governador, a polícia é o seu presidente, é aquele que vai dar a doutrina, que vai dar o recurso, que vai propiciar o orçamento adequado para que os técnicos de segurança, seja ele de natureza judiciária, de natureza penal, de natureza de ordem pública, possam operar com tranquilidade, porque sabem fazê-lo. Mas para fazê-lo necessita do apoio legal, institucional, financeiro, que o Estado tem negado ao longo de quase esses 200 anos aí, que nós vemos que a polícia tem sido colocada dentro dos desafios. Pois bem, eu trago aqui a fala do Dr. Newton Fernandes, eminente delegado de polícia, e que foi extraído da obra, prefaciando a obra do Dr. Ismael Batista de Moraes, outro grande delegado de polícia, também grande pensador na área de segurança pública, em que o Dr. Fernandes diz o seguinte, na linguagem da década de 80 ainda, enfocar o que a polícia representa na vida societária e no campo do direito não é tarefa fácil. Ao revés, é empenho arestoso e complexo. E por ser arestoso e complexo, não é dado a qualquer um discuti-la. Não é dado a qualquer um apontar os seus erros. Não é dado a qualquer um palpitar sobre que se ela faz certo ou se faz errado, porque precede minimamente de conhecimento de causa prática para quem opera, ou de causa conexa em relação ao estudo de quem está muito próximo dela e consegue sentir a vibração das suas dificuldades.
E aí, como colocou também aqui, pontuou provavelmente, hoje nós estamos com uma safra de especialistas, né? Safra na Globo, na Record, basta sair uma bomba, bater um veículo que aparece especialista da onde, a gente não sabe da onde, falando sobre o quê, palpitando sobre homicídio, sobre local de crime, palpitando sobre bombas, e você nunca ouviu o camarada em lugar nenhum, e a partir daí ele começa a desvirtuar, como formador de opinião que geralmente o próprio olhar da sociedade sobre a competência da polícia, seja ela de que natureza for. E nós não podemos permitir, porque esse é espaço reservado ao técnico operador. Nós, eu me coloco nessa posição, nós somos apenas um adjunto, uma instituição que estamos tentando dar o apoio técnico para que revista esse conhecimento policial, ele possa estar ancorado em base científica para validar mais os processos. Mas aquele que tem que vir à frente, falar, o deve ser, o dever ser, é o técnico operador, e isso nós temos que recuperar, porque é o espaço perdido. A polícia, e é uma coisa interessante, a polícia, ela não se defende nem naquilo que está certo, e se torna vítima fácil, presa mais fácil de ser abocanhada, porque um simples jornalista saído do nada pode escrever uma coluna e tirar um trabalho de 100 anos feito de maneira brilhante por qualquer instituição. E nós temos, o especialista, ele tem que ser substituído pelo cientista policial, aquele que sabe falar da origem, sabe falar da tecnicidade, sabe falar dos problemas e sabe inclusive apontar os problemas próprios, não negá-los e escondê-los com medo da gestão política vir punir, mas trazer à luz, seja no interno da academia, nas discussões processuais, daquilo que realmente a instituição precisa fazer, melhorar, cortar na carne para crescer. Porque às vezes se omitir não é crescer. Mentir que está bem não é crescer. Crescer é você trazer o problema das trevas para a luz e dissecá-lo como cientista numa bancada e encontrar exatamente o tumor central. E se o tumor central é gestão ruim, deve melhorar. Se o tumor central é falta de qualidade, deve melhorar. Se o tumor central é que a polícia precisa deixar de ser instituição omissa e acovardada ao chicote da marca política, e tiver que se rebelar intelectualmente e apontar, mesmo contra o Estado, de que ela não pode submeter, talvez, a um abuso sobre aquilo que ela deve fazer ou deixar de fazer, deve fazer de uma maneira técnica, de uma maneira científica, porque o político é transitório. O político ocupa o espaço, ele é um hospedeiro, lunático, que de vez em quando ele se aposta da estrutura do Estado, sucateia as instituições porque a ela não pertence e não tem vínculo nenhum com ela, e sai, a desgraça fica pronta e o órgão é obrigado a cada 4 ou 8 anos se reerguer como se fosse alguém que recebeu uma entidade espiritual no seu corpo ruim, como um cavalo maldoso, e se desincorporou e deixando só desgraça na vida da instituição e da sociedade. E a polícia não é isso. A polícia é um órgão técnico. E o técnico tem que se impor como técnico. Porque o seu discurso deve ser reconhecido, como é reconhecido o discurso da educação. Nenhum governador chega e mete o dedo na educação e a coisa acontece. Porque os pedagogos se rebelam e não é assim que vai mudar a estrutura do ensino. Não é assim? E você mete o dedo na seara jurídica também é assim, e na procuradoria é assim. Então por que na polícia eu posso, da noite para o dia, com um simples decreto, mudar o uniforme de marrom para cor de rosa e ninguém fala nada? Quebrando as tradições, os valores, os princípios deontológicos, as tradições que são as marcas das instituições policiais. Elas não nasceram do nada, elas nasceram ao longo de toda uma experiência na linha do tempo que as faz ser o que é hoje. E eu não posso mudar algo sem sequer consultar os técnicos da instituição, se isso não vai abalar os seus valores mais primordiais. E é assim que temos que caminhar, preservando os nossos valores. A nossa colocação prossegue no sentido de que a polícia, enquanto organização permanente da administração pública e serviço essencial para a própria sociedade, ela deve ficar atenta à quebra de seus entrelaçamentos temáticos, que venha a promover ou fomentar o fim de seu conceito maior de unidade e descaracterização da sua própria essência como polícia, instituição. E é aqui que nós temos que bater forte, porque ninguém tem o direito de vir descaracterizar aquilo que não pode ser descaracterizado. Os códigos deontológicos das polícias,
que são, digamos assim, o seu sistema nervoso central, os seus regulamentos disciplinares, as suas justiças próprias, porque tem que ter justiça própria, porque nós não podemos colocar alguém que protege a sociedade na mão para ser julgado por aquele que nos odeia, por aquele que não entende o ofício, Coronel Mendes, por aquele que sequer entende o que é diuturnamente dar a própria vida, porque é a única profissão que jura dar a vida por alguém, porque ninguém conhece. E é simples, alguém chama o policial, errou, vamos colocar o cara, traga-o para a justiça comum, que nós queremos esquartejá-lo, sem que sequer se tenha o julgador, aquele que lida no processo, aquele que vai fazer a sua defesa, o conhecimento técnico dos seus excludentes, da peculiaridade do ato policial, que saiba diferenciar o que a justiça comum não sabe, o repórter não sabe, o palpiteiro não sabe, a diferença de violência para o uso da força, que saiba que é o gradiente de uso da força, saiba dos graus de força que tem, que começa na presença e termina no tiro defensivo de preservação da vida, não conhece o método Giraldi, não conhece nada, e vem dizer que o policial cometeu um ato, o que é uma simples imobilização, ação de contato com resistência, para o incauto, para o irresponsável, se torna um ato de violência policial e 18 horas está na mídia e o comandante-geral tem que se explicar por que o policial estava agindo, certo? Quando ele deveria nem sequer dar resposta, porque era um ato técnico de polícia a ser executado. E é isso que nós precisamos. A polícia precisa se firmar como ciência, porque ela precisa vir a público se defender tecnicamente daquilo que a sociedade não sabe. E se por não saber, fala mal. E outra coisa, eu coloquei, acho muito importante, a polícia tem que sair a campo, como aqui pontuou o Coronel Mendes, e para os espaços de representação social, dizer quem ela é, o que ela faz. Porque se você não vai adiante dizer quem você é, alguém vai dizer o que você é. E depois, para você voltar tardiamente para dizer que não é aquilo que disseram que você é difícil recuperar esse estrago. E aí é fácil criticar. É fácil criticar quando você chega numa delegacia de polícia, você fica 12 horas no registro flagrante. Você não sabe o que é um local de crime, você não sabe o que é um flagrante, quantas peças tem um flagrante, quanto tempo demora para você fazer, construir uma nota de culpa, para você liberar um policial para ele voltar ao patrulhamento, porque não sabe que falta efetivo, não sabe que falta recurso, não sabe que falta tinta na impressora, não sabe que o quadro está defasado, e não sabe que a política não está nem aí para isso, que continua essa porcaria, e que o delegado compre o notebook do bolso dele, que o policial compre as coisas do jeito dele, no QSA, consiga, por favor, para que a coisa ande como o Estado devia prover, e prover com grande capacidade, e não faz. E aí essas coisas precisam vir a público, porque depois quem paga a conta no individual é o policial, que na presença ostensiva, na presença da sociedade, é o primeiro a ser culpado pela culpa que não é sua. E nós precisamos avançar nesse sentido para fazer os apontamentos técnicos, para que a gente consiga entender que a polícia, ela não tem problema. A polícia ela é vítima dos problemas que o Estado a ela causa. Porque se o Estado prover minimamente os recursos humanos, o recurso financeiro, o recurso técnico, ela vai conseguir manter e preservar os seus valores como polícia. Mas o que acontece hoje é que cada um que entra tenta arrancar um pedaço da sua história, um pedaço da sua capacidade de agir, um pedaço dos seus códigos morais, éticos e de valores, a fim de cada dia mais a polícia fique fragilizada, e fragilizada estando, aparece que os representantes do Apocalipse querem que assim seja. O conceito de lei e ordem passa a não ser mais necessário, a punição passa a ser algo optativo, o Código Penal não representa mais nada, a apologia ao crime, ao uso de entorpecente, pode ser flexibilizado a ponto de ser considerado não mais crime, mesmo ainda estando capturado como tal, e parece que o policial fica numa zona cinzenta e entender, agir discricionariamente, ao invés de que, se der certo, tudo bem, e se der errado, a lei o alcançará como omisso, como alguém que prevaricou. Quer dizer, a quem a polícia serve? Nós precisamos discutir sobre isso. Ou a quem ela está servindo, está entendendo que ela tem como missão institucional? Outra coisa, a polícia está ocupando os espaços de poder acima da sua instituição para se fazer conhecida e discutir nas microesferas, porque as coisas acontecem nos bastidores, não é no teatro que as coisas acontecem, são nos bastidores. Será que ela está sendo chamada a opinar? Ou quem está opinando por ela?
Percebe isso? Quem dá as diretrizes? Quem propõe o manual técnico de operação? Quem constrói a redação da lei, da qual nós somos surpreendidos no Diário Oficial, dizendo que a polícia mudou e nem o policial sabia que deveria mudar. E nem era para mudar, porque estava dando certo. São essas coisas que nós, como cientistas, temos que valer. Olha, se eu estou doente e estou com dor de cabeça, não é a mesaldina que mais vai me resolver o problema. É o diagnóstico da origem da minha dor de cabeça. Porque senão eu vou ficar dependente da mesaldina. Percebe isso? Então é isso. Então nós estamos só hoje dependendo da dipirona. E qual é a dipirona que tem nos dado? Que a polícia tem tomado. E que agora não precisa ser tão polícia. De que a polícia não é mais isso que a sociedade precisa. De que a sociedade agora está liberada, de que a sociedade pode tudo, e de que o conceito de lei e ordem não é bem assim. E quando você retira a ordem da sociedade, você retira também da polícia o poder de intervir na própria subsistência da sociedade como ela é. Porque a sociedade é sinônimo de problema. Todos os dias surge um fenômeno novo. Todo dia surge um fato que é de interesse da polícia e que ela sabe como lidar, mas ela não tem o apoio político, o apoio estratégico, o apoio financeiro para transformar aquele apontamento técnico numa solução eficaz para todos. E aí ela fica operando naquela que nós chamamos mediação de conflito local. Vou lá, uma coisa bonita, é igual, tudo agora é mediação de conflito. Lei e ordem não se aplica mais, é mediação de conflito. A mediação tem que existir, sim, mas a mediação ela se aplica a determinados casos. Na maioria dos casos que nós vemos aí, no enfrentamento do crime, da violência, nós temos que ter um endurecimento. Não estou aqui pregando o direito penal do inimigo, jamais. Eu estou dizendo assim, um endurecimento para que a gente restaure o patamar mínimo necessário para que a sociedade continue existindo de maneira pacífica. Porque nós não estamos mais numa sociedade pacífica. Se nós juntarmos os dados de homicídios no país, o número de roubos, o número de latrocínio, nós estamos vivendo numa zona de guerra. E os números dos policiais mortos revelam isso. E quando um policial morre e o Estado não se posiciona a favor do policial, significa que a última fronteira foi rompida. E aí nós estamos agora no passo seguinte, no caos. E quem nos salvará? Outra questão, a polícia, ela foi sempre condicionada partindo do princípio de apenas, então somente, entender os fenômenos como fenômenos jurídicos, visando aplicar normas penais, baseado numa técnica policial e visando a minimização das causas e dos efeitos criminógenos. Mas uma coisa falta, primeiro de tudo, é que a polícia tem que entender de que antes dos fenômenos jurídicos existem os fenômenos sociais. Porque é dos fenômenos sociais que se extrai a norma. E a polícia não foi preparada para pensar, ou não se permite que ela pense de maneira sociológica, apenas de forma dogmática. E o dogmatismo, queira ou não, tem como companheira fiel o uso da força, que é o instrumento primeiro que a polícia tem para fazer a coisa valer. E aí começa, nós temos que agora, como instituição, avançarmos para o campo da sociologia policial. E notem os senhores dos currículos das academias, que sociologia é a menor das grades. E é o maior dos problemas. Por que tem ProERD? Por que existe lá na Polícia Civil de São Paulo o DIP, Divisão de Prevenção e Ensino? Por que existe a mediação de conflito? Por que existe a justiça restaurativa? Por que existe uma série de coisas? Porque precisa, primeiramente, compreender e interagir com a sociedade. E a norma vem acompanhando, posteriormente, esse novo momento. E a polícia, ela não tem, parece, hoje, condições de sequer pensar mais a aplicação das normas para buscar o equilíbrio social, e o que sequer a permissão para se pensar que deve buscar na sociedade o seu principal apoio. E outra coisa, a própria sociedade também já não está mais enxergando a polícia como instituição que vale a pena se aproximar dela. E não é culpa da polícia, porque ela sempre está de portas abertas 24 horas. É culpa do próprio modelo maior, do sistema maior que está em torno dela, que tem debitado a ela somente uma culpa que não é dela.
Vou pegar um caso da Polícia Judiciária, em São Paulo. Se você pergunta em São Paulo, eu vou numa delegacia de 10 pessoas, não vai perder seu tempo. Você vai tomar canseira. O que isso automaticamente o que a sociedade está produzindo como fenômeno? Subnotificação. E como pode o gestor prever alguma coisa com subnotificações? Como é que ele pode trabalhar com dados reais? Outra coisa, eu estou dizendo automaticamente que qualquer servidor, veja vocês, qualquer servidor que esteja naquela polícia ali, judiciária, não serve, não trabalha direito e não vai me atender direito. Percebe isso? Então, mas isso é uma verdade? É uma meia verdade? Ou é um indicativo que nós precisamos repensar a forma de atendimento no balcão das polícias judiciárias? Sim ou não? Mas quem vai poder discutir isso com mais propriedade? Aquele que está dentro do sistema pensando e trazendo também os próprios apontamentos. E para isso nós vamos entender um pouco mais adiante, que se o Estado não fomenta políticas honestas, e o honesta está entre aspas propositalmente, para que a segurança pública, que passe primeiramente pela política honesta, para a segurança pública que passe primeiramente pela valorização da pessoa humana do policial. Eu quero dar uma parada aqui. Por quê? Porque você pode ter o melhor orçamento, as melhores viaturas, a melhor estratégia, mas ao final de cada plantão e o início de outro plantão, você conta com pessoas. São pessoas que fazem a coisa acontecer. São pessoas que vestem fardas, que usam terno, pessoas que ostentam distintivo, que vão decidir por 12 horas, por 24, por 36 horas, como a sociedade se comporta e o que deve ser feito para que ela continue existindo. São pessoas, e não há políticas honestas hoje que valorizem recursos humanos policial. É falta de incentivo, é salário sucateado, são estruturas de promoção, de carreira, toda torta, toda mal feita, no interesse do Estado. Como pode um plano de carreira ser fatiado, criar 2, 3 polícias dentro de uma? Como se pode tentar um discurso muito egoísta e muito autodestrutivo de valores corporativos, querer apregoar a qualquer custo uma destruição de outra e a construção de uma só, sem levar em conta tradições, peculiaridades jurídicas, enfim? Será que não dá para se trabalhar de maneira honesta, de maneira decente, valorizando cada uma e num grande processo de integração? E nós somos levados, aqui vou abrir um parênteses, a repetir, conforme o espiral da violência bem pontua, como um dos requisitos da análise da violência, o espiral, aquilo que fazem conosco, qual é a consequência? Nós fazemos com o outro. E da mesma forma que a polícia militar, eu digo, ela sofreu no cabresto curto do exército, enquanto controlador master, que era muito pior nos tempos passados, tem reproduzido contra as guardas municipais. Que é isso? Nós vivemos como ensina o professor Celso Bastos, nós vivemos num país, uma república de duplo grau. Ora, o município, são 5.570 municípios no Brasil, 27 estados. Então, 27 polícias que não vai conseguir nunca dar conta de 5.570 municípios. E se a necessidade social traz a guarda municipal como uma polícia municipalizada, com capacidade de colaborar no policiamento preventivo, que mal tem? Por que eu vou destruí-los? Se pode somar comigo que já estou em dificuldade. Eu posso colaborar, posso treinar, posso ajudar, porque não tem como uma roubar o espaço da outra, porque a problemática que nós temos é muito grande. E se nós formos fatiar o crime e o criminoso para cada uma das polícias, ainda vai faltar pedaço para alguém tomar conta. Então a palavra é integração. Integração com respeito aos valores, integração com respeito à história de cada polícia, integração com respeito à metodologia de cada uma, porque todas elas produzem ciência e conhecimento que, somados, trazem solução para o problema social. A polícia não pode estar presente em 24 horas por dia em todos os locais, porque as pessoas confundem policiamento ostensivo com policiamento onipresente. São coisas distintas. Onipresente só Deus. Então, percebe isso. É uma coisa simples que eu estou apontando aqui. Eu discuto muito essa questão de relação da polícia do Estado com os municípios. É lógico, a polícia militar ela tem que estar presente em todos os lugares, dando o seu suporte mais técnico, de maior nível,
de maior capacidade reativa, porque é a sua característica, polícia de lei de ordem. Mas a polícia de prevenção primária, do crime, da violência, mediadora dos conflitos, que vão trabalhar fenômenos outros, que oneram a polícia, pode ser sim, de uma maneira muito prática, passado para uma outra polícia, seja ela tenha o nome de polícia municipal ou não, tenha o nome de guarda, que nome for, mas é mais um irmão que vai somar uma parte do problema que eu não estou conseguindo alcançar, porque nem os meus consigo resolver. Mas isso tem que ser feito com sabedoria, tem que ser feito com extrema legalidade e tem que ser feito de uma forma em que nenhuma instituição venha a predar a outra, a diminuir o valor da outra. Porque no final do dia, de cada dia, cada uma delas sabe o aperto que é fazer e operar na sua fatia do bolo. Então, continuando aqui, pela pessoa humana policial e também pela ampla evolução técnica e científica de todo o aparelhamento existente. Então, é uma coisa interessante. Quando a gente fala em aparelhamento policial, nós temos que pensar no organograma como um todo. E se vocês pegam o sistema de justiça criminal, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema penal, nós vamos ver que só existem duas coisas interessantes. Antecedendo o sistema de justiça criminal, nós temos as polícias separadas, praticando canibalismo, se autodestruindo e não conectadas em nenhum sistema, trabalhando muitas vezes de forma contrária, produzindo fatos contraditórios para entregar a um sistema. Então veja bem, por órgãos desconectados, porque ela não existe no sistema, trabalhando com um sistema organizado. MP, que passa para o Poder Judiciário e que a partir dali conseguem fazer o fluxo processual, que ao término entrega para o sistema penal, que vai fazer o cumprimento da pena. Então nós temos as polícias numa ponta e o sistema de cumprimento de pena em outra, carente de estruturação. E aí quando os agentes penitenciários se elevam num discurso de que quer ser reconhecido como polícia penal, para que a partir daí eles se organizem também dentro do sistema, nós somos contra. Não, porque chega, deixa o cara ser polícia penal, deixa o cara ser armado, porque ele está na ponta pior do sistema. Percebam isso? Isso é pensamento científico. Que mal tem nascer a polícia penal? Que ela seja armada, que ele também vai morrer, vai trocar tiro. O sistema, o crime organizado, ele não chega para um guarda municipal na hora de matar, fala, não, você está no parágrafo 8º, no 44, não, você não vou matar não. O que é o próximo? Eu sou o brigadiano. Não, você morre porque você está no inciso 5, no 44. Você é polícia de fato, de direito, eu vou matar só você. Não, todos estão morrendo. E se todos estão morrendo, lógico, todos têm que se unir, para que a partir dessa união a gente comece a pensar sistema de autoproteção institucional e sistema de autoproteção pessoal. Então ou nós paramos com isso, ou nós vamos reproduzir por mais de 150 anos um erro estratégico de pensarmos de maneira autista. O autista vive no seu mundo, não significa que aquele mundo dele é bom, porque não há mundo bom que não consiga se gerar conexão com outros mundos, com outros saberes. E, finalmente, aqui, que tipo de gestão de segurança temos hoje como doutrina estatal dominante? E aí eu posso falar como um pesquisador. A doutrina estatal dominante sobre a segurança pública é de sucateamento, é de desestruturação, é de acabar com os valores. E o coronel Robson colocou bem aqui, quando você não tem valores, coronel, você não tem nada. Nós somos os valores que nos trouxeram até aqui. É isso que eu digo. Então, quando a pessoa fala, vamos desmilitarizar a polícia, isso é um problema da própria polícia. Porque aquela questão ela está atendendo a demanda social sendo militarizada? Sim ou não? Eu não sei, você tem capacidade de resolver. A Polícia Judiciária tem condição de dar resposta pelo modelo que está? Sim ou não? Tem que unificar, tem que destruir, tem que compartimentar, tem que integrar. As próprias polícias conseguem resolver isso através das suas conexões de pensamento, as suas conexões operativas. Mas o Estado não está preocupado com isso. O Estado está preocupado em quê? Em transferir culpa. E a psicologia, temos uma psicóloga aqui, né? Ela é bem clara. Qual é o maior comportamento do ser humano? É dizer que a culpa não foi dele, é do outro. E é uma coisa mais interessante. Isso é bíblico. Quando Adão não queria mulher nenhuma, ele estava sossegado lá, ele, os bichos, na boa. Aí veio Deus e falou o seguinte: você vai dormir. Ele estava com sono, colocou ele para dormir, arrancou a costela dele e fez uma mulher. Aí, quando ele acordou, Deus já jogou o B.O. nas costas dele. Ele falou: tá aí, B.O. para você. Ao que você falou, Deus, Senhor, que isso? É a mulher para ficar com você. Pô, estava bem. Veja, não consultou o cara, fez.
mulher saiu para bater perna, foi conversar com quem? Com o inimigo da lei e da ordem. Uns 5 minutos de conversa, não cometeu o primeiro delito. Deus veio já, mão na cabeça e enquadrou os dois. Busca preliminar, nada encontrado, entrevistinha base. E aí, Joe? Né? E aí, Joe? Me conta aí. O que ele falou? Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me desse. Percebe? Transferência. Aí a mulher, e aí? Tem alguma coisa para falar, Joe? Não, senhor, foi a serpente. E como a serpente não tinha braço, ela não podia falar, não fui eu não, né? Acho que eu não sei como é que ela... Então, percebe? A nossa conduta é de transferir sempre culpa. E a culpa da polícia ser o que é. E aqui me permita fazer isso como um amigo, né? Uma cria, dela ser menos eficiente do que ela pode ser, ter menos estrutura do que ela tem, ganhar menos do que merece e ter menos pessoas em tecnologia do que precisa ter como instituição, é uma culpa que é do Estado e foi transferido para a polícia. E a polícia recebeu isso naturalmente. E ela procura se adaptar e cria mecanismos secundários para tentar se manter de pé e a duras penas para sustentar um discurso fraudulento, desonesto, que isso mal causa. É aquela velha relação de violência contra a mulher. Eu não saio dessa relação porque senão eu não tenho onde comer, eu não saio dessa relação porque eu não consigo viver sem esse homem, eu não saio dessa relação porque senão, então eu prefiro apanhar todos os dias e ficar aqui a troco de um prato de comida. Essa, né, a Lei Maria da Penha, a gente tem uma pós-graduação lá sobre violência contra a mulher, a gente escuta muito isso. Se você não rompe o ciclo da violência, será vítima para sempre. E nós temos que romper o ciclo da violência através da elevação de um discurso técnico, através da influência direta aonde está o problema, que é no processo legislativo. Se a autoridade pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, logo o que estão nos autorizando não é tão bom. Vamos para cima, vamos eleger pessoas, vamos entrar na política, vamos fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque nós não podemos ser vítimas por mais de 200 anos. Percebe? Criou-se lá atrás, no Império, uma polícia de 2 ciclos, metade judiciária e metade ostensiva. Era bom para aquele momento? Talvez até fosse, mas é bom para o momento de hoje? É bom que a polícia judiciária, que a polícia faça o BOPM, não sei se chamam aqui, BOPM, que a guarda faça o BOGM, ou se pode fazer, que tipo que será, para que tipo de coisa será, mas tem que ser discutido. O que a gente não pode é querer ficar trabalhando de maneira muito hipócrita e contraproducente na tal da maldita reserva legal. Só eu posso assinar, só eu posso fazer. Não, tudo bem, talvez você faça as coisas mais importantes, mas aquelas secundárias que te roubam tempo, que qualquer um que bem capacitado, credenciado e habilitado poderia fazer para te ajudar. Será que não dá para discutir? Será que não dá para chegar no meio termo? Não, a gente encerra a posição e nessa encerrada posição nós brigamos entre nós e o Leviatã olhando de cima para baixo. É isso que eu quero. Quando se constrói um pensamento, e a Revolução Francesa mostra isso. Quando você consegue se organizar de baixo para cima, num pensamento que consiga encontrar discurso, a revolução acontece. E revolução nós sabemos o que é, o professor Paulo Bonavides explica muito bem isso. Revolução é quando uma grande massa se junta para transformar um momento que o resultado dessa transformação é benéfica para todos. E golpe é quando meia dúzia se junta, usam a maioria e o processo acontece e aquela meia dúzia é privilegiada. Percebe isso? Então nós estamos vivendo um golpe na segurança pública ou nós estamos vivendo uma revolução? A revolução para mim é descentralização. A revolução para mim é integração, compartilhamento de informações, celeridade processual. É construção de sistema de segurança pública que não seja feita nas coxas, nas pressas, para justificar alguma coisa que nós sabemos o que é. Mas um sistema de segurança pública pensado pelos seus técnicos, pelos seus operadores, pela justiça que lhe é própria, para que a partir daí ele se organize como um sistema, primeiro, que conversa com o sistema, segundo, MP, Poder Judiciário, que converse com o sistema terceiro, que é o sistema de cumprimento de pena, o sistema carcerário. Se nós não conseguimos, como cientistas, para os próximos 30 anos, conseguimos codificar essa estratégia e trazer isso em forma de discurso legislativo e de discurso administrativo, nós vamos continuar por mais de 200 anos cometendo aí o canibalismo institucional, que é uma prática que nós temos que tirar do nosso cotidiano. Estou chegando ao final.
E a análise 3 que eu quero fazer é que a polícia, ela é vítima de tudo isso. É vítima da história, da economia, da ética, da falta de ética, da falta de moral, de usos e costumes e de conceitos antropológicos e sociológicos que, de uma maneira direta, afetam, transformam ou anulam a sua própria dimensão de polícia. Dimensão existencial, dimensão de conteúdo valorativo, dimensão de esquematização interna e de problematização das suas demandas. E, novamente, socorrendo-se aqui da lição do professor Milton Fernandes, ele diz o seguinte: as ideologias, os valores, as atitudes e sentimentos estão em franco descrédito, predominando o econômico sem freio e a irracionalidade, que justifica o utilitarismo, a violência e o infracional. E aí o coronel Robson colocou aqui, pontuou, novamente, coronel, estamos falando de valores. O que faz uma instituição são seus valores. A instituição policial, ela está fundamentada em 2 valores: hierarquia e disciplina. O dia que alguém chegar e quiser quebrar a ordem hierárquica e quebrar a sua disciplina, seja ela administrativa, seja ela codificada, o inimigo está tentando se infiltrar para destruir você como instituição. Destruindo seus valores, se destrói. É por isso que a família está como está. Destruiu-se a família, o modelo de polícia, destruiu-se tudo que é a célula máter da sociedade. E quando o bicho sai do portão para fora, somente vai encontrar a polícia como único referencial de força que vai dizer para ele que ele não pode fazer na sociedade aquilo que na casa dele ele fazia. Percebe? A perda de valor primário gera a perda de valor social. E é isso que nós temos que entender. A perda de valores mínimos da sua corporação fará com que você se perca como valor funcional, como valor de servidor, como valor da sua própria existência como polícia. E para concluir, deixo com vocês aqui essas reflexões que nós vamos colocar ao longo do curso. A polícia está em crise? Nós precisamos saber se ela está e em que está, e se ela é culpada ou se ela é vítima dessa crise. A polícia está ultrapassada em sua valoração diante da nova sociedade do século XXI, da sociedade globalizada, do crime transnacional, do interesse corporativo, sobre o que a professora Loreta Napoleone defende em seu livro Economia Bandida. Será que um novo contrato social existe e nós nem sequer fomos informados? Porque nós assinamos um contrato social lá atrás. E um novo contrato social? Aqui agora, o detentor do poder é o crime, é a economia e é o interesse do particular sobre a gestão do Estado. Precisamos discutir isso. A polícia já conseguiu se adaptar à democracia? Nós temos que ver isso. Até onde a polícia tem ainda redutos, ações que podem ser consideradas à luz dos entendimentos dos técnicos operativos de polícia e de direito, que ela realmente ainda não está praticada a democracia. Porque é isso que a polícia é de democrática, uma polícia contrária aos direitos humanos. Será que é isso? Será que é uma verdade? E se não é uma verdade, por que a própria polícia não se levantou para construir os seus dados e mostrar? Percebe? Precisamos. Os cientistas precisam se debruçar sobre os processos administrativos da sua corporação e analisar, como o pesquisador da PUC faz, o ONIE externo faz, para depois, o resultado da sua compilação, às vezes, produzir dados técnicos contra a polícia. Percebe? Polícia entra no estabelecimento, roubo em andamento, é recebido a tiro, mata o meliante lá, numa troca legítima de tiro. O que sai no jornal? Cidadão foi abordado pela polícia, reagiu e o homem veio a morrer. Aí, cadê a figura do ladrão, do bandido? Desaparece na notícia e aí o que a imprensa fala? A polícia é violenta. Não podia ter revistado o cara, não podia ter usado a pistola elétrica. Agora a pergunta é, que pistola elétrica? Pergunta, você estava na operação, no minuto seguinte, com a adrenalina lá, era você que estava, só você tinha razão de decidir. Era que você pôde falar sobre isso? Percebe? Então nós temos que nos levantar contra essas questões. A polícia ainda se reconhece como polícia? Isso é algo interessante. A polícia se reconhece como polícia porque o descrédito
que o Estado tem dado e que a sociedade tem injetado na polícia pela falta de apoio, pelas críticas múltiplas, tem feito com que o policial reflita que nem vale mais a pena ser policial. E aí essa leniência, essa retração, aquilo que motivou você a pagar o primeiro boleto para fazer o concurso e querer ser policial, deixa de existir na sua alma. E quando você perde isso, você perde o sentido da sua vida. E você vai ficar 30 anos numa carreira como um Walking Dead, como um zumbi. Puta que pariu, eu tenho que fazer de novo aquela porcaria mais 12 horas de plantão, eu tenho que inventar aquele tenente, aquele delegado, aquele juiz. Quer dizer, você perdeu a razão de trabalhar. E quando você perde isso, você se tornou infeliz por resto da vida. Será que a polícia ainda se reconhece como polícia? E o policial se reconhece como policial? E uma pergunta que bate hoje na academia: a quem a polícia serve? Serve ao seu próprio interesse? Serve à sociedade? Serve ao político? Serve à corrente ideológica da sociedade dominante? A quem a polícia serve? E por último, a polícia sabe produzir respostas mais qualificadas aos fenômenos sociais em detrimento de somente aplicar a força? Porque polícia é sinônimo de força, polícia é sinônimo de arma, polícia é sinônimo de intervenção por força. Mas será que ela sabe produzir resposta mais qualificada? E na próxima aula sobre com o Dr. José Vieira, um referencial na área de marketing corporativo e relações institucionais policiais, vai tratar com os senhores sobre isso. Como que você deve se vender? Porque a polícia também tem que saber se vender. Porque se ela não souber se vender, será vendida como uma prostituta das mais baratas e das mais vagabundas que tem, desculpa o termo. Uma instituição ralé, de última ponta, que só serve para bater e reprimir, que é o capitão do mato do partido, que é o capitão do mato do governador. E a polícia não é isso. A polícia tem como viés servir e proteger, respeitando a dignidade da pessoa humana. A polícia preserva valores, a polícia tem limites. A polícia não é isso que falam na televisão, a polícia não é isso que talvez nem o próprio governador sabe explicar o que ela é. Percebe? A polícia tem que começar a tomar para si a venda da sua própria imagem. Porque quem está vendendo de forma errada. E por fim termino aqui, quem é da área metodológica conhece o professor Antônio Joaquim Severino, que hoje coordena a mestrado lá na Uninove, em São Paulo, uma pessoa fantástica. Até pelo nome, ninguém se chama Antônio Joaquim Severino. 3 nomes que ninguém quer ter no seu RG, né? Nem Antônio Joaquim Severino. E ele fala o seguinte: não é possível compreender um projeto educacional fora de um projeto político. Nem esse de fora de um projeto antropológico. Isto é, uma visão de totalidade que articula o destino das pessoas com o destino da comunidade humana. Esse discurso pedagógico, discurso ideológico, discurso filosófico estão intimamente ligados. E quando alguém lá numa ponta bem isolada prega o fim da justiça militar, isso tem um efeito aqui para você. Quando alguém quer tirar você de um lugar que você é compreendido para um lugar em que você é mais um na multidão, isso é perigoso. Quando você tem um gestor sobre você que não é do seu segmento, dando palpite como você deve fazer, isso é perigoso. Quando você é retirado de você a capacidade de discussão, é perigoso. Quando se coloca a polícia contra o sistema de justiça criminal, é perigoso. Quando a polícia começa a se autopredar, cometendo canibalismo, antropofagia institucional, é perigoso para todos. Porque no dia a dia, no final de cada operação e no final de cada solução que tem que se dar, na realidade, e aqui eu concluo, vocês só podem contar com vocês mesmos. É um cuidando do outro. E quando um cuida do outro, ninguém fica para trás. Percebe? Então, quando alguém mexer com a polícia militar, está mexendo também com a polícia civil, que está mexendo com a agente penitenciário, está mexendo com o guarda municipal. Porque o pau que bate no Chico, bate no Francisco. E é aquele velho jargão que nós conhecemos. Que um dia o cara vem e rouba as suas flores, e você não ligou porque não era a sua, do seu jardim. Um dia ele vem e rouba o seu carro, mas você não liga porque não era o seu carro. Um dia ele vem, prende o vizinho, mata o vizinho, e tudo bem, não foi ninguém da sua família. Agora no outro dia vai ser você, e ninguém vai ligar, porque você também não ligou. E aí nós somos, de alguma maneira, passivamente, corresponsáveis por aquilo que temos e pela sociedade que vivemos. Então sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação de Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública. Que Deus abençoe a vida de cada um, que nos permita fazer a justa e devida reflexão e que, ao final desse trabalho, deste curso,
do trabalho que será publicado em formato de livro, de cada um dos artigos que os senhores irão produzir, que esse pensamento consiga atingir a cada irmão policial de todas as forças, a cada juiz de direito de primeira instância, de segunda e de grau superior, que é onde vai chegar esse livro, essa obra, para que a gente possa, através do pensamento sistêmico, começar a fazer a diferença e melhor servir e proteger essa sociedade que tanto depende da polícia. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado. Pessoal, teremos agora um intervalo para o coquetel na sala lá. Antônio Roberto Vinher, cientista político e produtor cultural, aqui nos apoiando, representando a Liga da Defesa Nacional. Foi um pouco inesperado o convite para falar, mas eu não tenho tanto problema porque sou também jornalista. E, na verdade, só para dar uma dica então de como o que é na verdade a Liga de Defesa Nacional. Estou aqui também com Carlos Boneberg, que é também um colega meu, companheiro lá na Liga de Defesa. A Liga de Defesa é uma entidade centenária, uma entidade civil sem fins lucrativos e que organiza todos os anos, tem a incumbência, uma entidade civil, mas é uma incumbência de fazer o 7 de setembro, a Semana da Pátria, ao lado da Brigada, do Exército, das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica. E, como entidade civil, nós organizamos, ela foi criada pelo Olavo Bilac, há mais de 100 anos. E nós fizemos, a partir da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, o ano passado, 80 anos da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria. A origem da chama crioula é com base no fogo simbólico da pátria. Então, a história da Liga de Defesa Nacional, hoje nós falamos português no Brasil inteiro, por conta de uma iniciativa da Liga de Defesa Nacional, que também havia muita colonização no Brasil, e não havia uma obrigação de se falar português, uma língua única. Tudo isso se deu através da participação da Liga de Defesa Nacional. É composta por entidades como a maçonaria, o Rotary, o Lions, os escoteiros, as bandeirantes e todas as associações de ex-militares, inclusive a reserva altiva da Brigada Militar. Essa entidade, então, está aqui representada através de mim, Antônio Roberto Vinher, cientista político, jornalista, e do nosso colega também aqui, o Boneberg, né? E estamos prestigiando, eu como jornalista também vou colocar isso no meu vlog, nas redes sociais, né? Então, esse evento de hoje está sendo filmado para que seja colocado também à disposição do povo brasileiro, porque é importantíssimo o que vocês estão tendo aqui hoje, é o ponto de vista das forças militares, das forças policiais, que não vai realmente para a imprensa. E essa informação que está sendo colocada aqui, como muito foi bem dito, realmente as pessoas não têm noção do quanto é importante esse ponto de vista ser dito pelos militares na ativa. As pessoas precisam saber o que realmente está acontecendo, porque existe muito hoje em dia nas redes sociais uma coisa chamada fake news. E é o momento de as pessoas terem uma informação correta, racional, feita por um curso específico dessa área. Então isso é muito importante. E a Liga agradece a oportunidade de estar aqui presente e eu, pessoalmente, agradeço a oportunidade de poder colocar isso à disposição do público em geral. Muito obrigado a todos. Convido o professor Jorge Bencocheri. Gostaria de
convidar todos para uma reflexão sobre o que os senhores e senhoras estão fazendo na segurança pública de forma institucional, funcional, e que resultados estão produzindo para a sociedade. Eu fiz essa reflexão nativa. Eu me especializei num tipo de policiamento, que é o tipo de policiamento comunitário. É um tipo de policiamento de um conjunto de outros tipos que se exerce no policiamento ostensivo. E essa estratégia, ela tende a aproximar o policial das comunidades, fazer uma anamnese naquela comunidade que está trabalhando, identificar os problemas e tornar visível o policiamento e dar uma resposta àquela comunidade. Fizemos isso. Porém, numa reunião, numa das comunidades, uma senhora levantou o dedo. Disse: eu não vou colaborar mais com a polícia, não vou colaborar mais com a brigada. Mas por quê, minha senhora? Nós estamos aqui, o policiamento está visível, os policiais estão dando a resposta, o sargento aqui está sendo elogiado, o soldado aqui está fazendo a função, nós estamos prendendo o pessoal. E ela disse: os senhores estão prendendo, mas em 2 dias estão de volta. E quem é testemunha, ou quem colaborar com a polícia, vai ser retalhado. Daí caiu a ficha. Qual é a resposta que durante 30 anos eu dei para a comunidade como profissional de polícia militar? Qual é a resposta que eu dei se o crime continua? Alguma coisa está errada. Daí escrevemos sobre isso. Fomos lá na Constituição. Lá na Constituição, no artigo 144, está escrito que segurança pública é dever do Estado. Mas que Estado é esse? Quando dá um problema lá no presídio, isso aí é problema do sistema prisional. É lá da SUSEP. Quando dá problema na polícia, não, isso é uma brigada que não está trabalhando bem, a Polícia Civil não está trabalhando bem. As investigações são falhas. Esse Estado, eles não falam que o Estado se constitui do poder legislativo, executivo e judiciário. Esse é o Estado. O Estado não é só o poder executivo. É direito e responsabilidade de todos. Segurança pública, isso é bom frisar. E reflitam comigo isso aí. Inclusive, durante o curso. Segurança pública é um direito. Bom, é um direito. Tudo bem. Mas por que na Constituição está lá que é exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos? Daí elenca as forças policiais. E os outros? Os senhores acreditam que só com polícia nós vamos garantir o direito de todos à segurança pública? É claro que não. Estão faltando outras instituições nesse artigo. Daí, em outros, vamos descobrir que em países mais desenvolvidos, lá não existe o sistema carcerário, sistema policial. Lá existe um sistema de justiça criminal. E nesse sistema se inicia onde? Com as forças policiais. O trabalho das forças policiais. Que atuam na prevenção, na contenção do delito, na investigação, né? E aí entra a investigação junto com a perícia, né? E encaminham já o relatório da autoridade já para encaminhar para a justiça, onde vai para o Ministério Público, Poder Judiciário, que já entra no subsistema judicial. Então, dentro desse sistema tem o subsistema policial, depois passando para o subsistema judicial, que é o Ministério Público, Defensoria e o Judiciário, e em seguida é levado o caso para a execução penal. E a execução penal tem que atender 2 coisas. Tem que atender a finalidade da pena e os objetivos da execução. Por isso que muitas vezes, quando se fala
sistema prisional, não existe sistema prisional. Porque sistema quer dizer um conjunto de processos e decisões. Não existe sistema prisional. Existe o sistema de execução penal. E quem são os órgãos do sistema de execução penal? Lá está o SUSEP, no caso aqui no Rio Grande do Sul, ou o Departamento Prisional em lugares. Lá tem o juizado da execução, tem a promotoria da execução, tem a defensoria, tem o patronato e tem o Conselho Nacional de Políticas Criminais. Então, são vários órgãos que integram a execução penal. Não é a culpa lá da SUSEP lá. E os outros órgãos? Cadê as políticas criminais e penitenciárias? Então, esse sistema, senhor, eu gostaria que começasse a ser discutido dentro desse curso. Que a grande finalidade do sistema é assim coibir o crime. Não adianta coibir o crime e não dissuadir. Quer dizer, não deixar que outros crimes sejam cometidos. Mas dentro desse sistema, nós vamos comprovar, vamos verificar, vamos perceber por que estamos numa situação como essa. Vejam bem, voltamos ao direito de todos da segurança pública. Se ler, dá uma olhada na Constituição, segurança está no preâmbulo, está no artigo 5º e está no artigo 6º. De tão importante que é. Infelizmente, para muitos não é tratado com essa importância, salvo os órgãos que trabalham diretamente na linha de frente, que é o subsistema prisional, subsistema policial e o final, que é o subsistema de execução penal. No caso do departamento, os demais, vocês vão ver depois o que está acontecendo. Bem, no subsistema policial, nós temos um grande problema, além do sucateamento, a falta do ciclo completo. Polícia, no meu entendimento, polícia tem que trabalhar num ciclo investigativo, pericial e extensivo. Pode ser Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Militar, ou Guarda Municipal. Tem que ter aquele ciclo, o ciclo completo. E a própria perícia, eu, por exemplo, fui contrário totalmente à separação da perícia da Polícia Civil, porque não consigo entender investigação sem a perícia criminal junto. Assim é nos países desenvolvidos. No momento que ela se separa, se tornou burocrática. Daí, e prejudicou ainda mais, porque ela também foi sucateada. Não melhorou. Mas os interesses políticos e corporativos fazem com que isso ocorra. Além disso, desviam efetivos. Mandam efetivo da Polícia Civil para o presídio, para os gabinetes políticos, para a Força Nacional. Enfim, é fácil. A gestão, o modo político de entender as coisas é fazer política. Inclusive, não consigo entender também o porquê da existência de uma Secretaria de Segurança. Eu preferiria que houvesse um gabinete de crise. Daí, nesse gabinete de crise, envolveria o Judiciário, o Ministério Público, representando o Legislativo, que também fazem parte, para poder verificar os problemas, as mazelas de cada instituição e buscar soluções conjuntas para dar uma resposta para a população e para o direito de todos à segurança. Mas, infelizmente, nós também temos um judiciário que trabalha esse sistema. É um poder muitas vezes garantista e indiferente na execução penal. Lá na execução penal, os senhores na lei de execução penal, os senhores poderão ler lá que ao juizado da execução compete a apuração das ilicitudes do sistema. E por que não fazem? Quantas visitas foram feitas no presídio central e outros presídios
no Brasil inteiro. Quantas visitas foram feitas? E quais os resultados? Quais as mudanças? O investimento na execução penal é 1% do dinheiro que vem, muitas vezes é devolvido o dinheiro que vem para os presídios. Quer dizer, alguma coisa está errada, alguém está se omitindo. E certamente eu acho que alguém aqui que é dos temas que é da SUSEP, que estive num seminário da SUSEP, lá eu vi o juiz criticando a situação do presídio central e dos outros presídios. Lá eu ouvi o promotor de justiça há mais de 25 anos no presídio, falando dos problemas do presídio. Daí eu perguntei, mas e as soluções? Problemas todos nós conhecemos, mas cadê a apuração de responsabilidade? Quem é o responsável por isso? É o chefe ou o diretor da SUSEP? Ou tem mais gente que está assim, em cima aqui? Aquele que devolve dinheiro, aquele que não investe, aquele legislador lá da Assembleia que não fiscaliza, porque o fiscal do Executivo é o deputado. Por que ele não fiscaliza? Porque só o agente lá é o responsável. Então, é esse que nós temos que pensar nessa visão sistêmica, e não pensar na visão míope. A gente é como eu lá nativo. Aí eu pensava no meu pensamento de fazer o meu dever de ofício e pronto, está resolvido. Mas não é o que a sociedade quer. A sociedade quer resposta no direito dela de segurança pública. E não se faz segurança pública só com força policial. Por isso também, quando se fala em segurança, primeiro foco, polícia, presídio, primeira coisa que tem que foco. E os dois são executivos. Mas onde é que está o Ministério Público? Onde é que está o Judiciário? E a Defensoria para que serve? Daí aparece lá o Ministério Público concorrendo com a Polícia Civil, né? Criticando as ações da Polícia Militar, a Defensoria se transformando em defensora que a gente fala sempre, defensora dos bandos, né? Ao invés de fazer a sua parte, defender o direito, até mesmo os presos estão depositados, então vai lá e entra com uma ação junto com o Ministério Público e vão punir o responsável. Lavar as mãos e lava os céus, né? Solta o bandido e prende o coitado de Jesus. E é o que eu estou correndo. É fácil interditar presídio. Barbada. Mas fica aí aqueles presos que estão nas viaturas. E aqueles presos que estão dentro da delegacia. Cadê o Ministério Público? E cadê a Defensoria? E cadê o juiz da execução? Problema da polícia. Daí ficam, quando tinham policiais da ONU, estavam ouvindo a notícia, tinham mais de 10 policiais de volta em viatura com os bandidos, com os criminosos na viatura, presos em viatura. E lá o delegado lá preocupado que a delegacia estão superlotada de presos e transformou os investigadores dele em carcereiros. Então não podem investigar mais porque tem que estar cuidando de preso. Vai funcionar isso? Não tem como. Daí se cria aquele mito do encarceramento. Não, estão prendendo muito. Tem que soltar. Só que o cidadão lá na rua não aguenta mais. Aquele cidadão ontem saiu atrás dos bandidos que estavam na ambulância e matou. Que não aguenta mais. Já está por aqui. Porque não funciona esse sistema de justiça criminal, que muita gente quer esconder, não existe. Existe o laudo da polícia, existe o sistema carcerário. Além disso, as nossas leis são permissivas. A Constituição de 1988 eu considero uma Constituição anticidadã, porque ela tem muitos direitos, muitos privilégios, colocar limites do crime ela não tem. E o crime precisa de limites. Por isso que eu defendo
um princípio que é usado nos países desenvolvidos, né? Que é punir com rigor os pequenos crimes para evitar os maiores e mais hediondos. Porque é no pequeno crime que você começa a impor autoridade. Qual é a máxima nossa hoje aqui dentro do submundo do crime? Pode fazer que não dá nada. E se der, bom, pode fazer. Faça. E não é só o criminoso aqui, o homicídio, o estuprador, lá em cima, os corruptos também. Pode fazer que não dá nada. E se der, é pouco. E nós vivemos num cenário assim. Então, cada poder significa, não, eu sou independente. Independência não quer dizer que o poder esteja separado do Estado. É um poder independente, tecnicamente, administrativamente, mas ele pertence ao Estado constituído. E ele tem obrigações como Estado. Então, hoje, esses poderes são ilhas corporativas. Eles governam só para si, para seus interesses, e a consequência estão lá em qualquer pesquisa, cada vez mais desacreditados pelo povo. E no momento que o poder é desacreditado, a autoridade é desacreditada, não há mais justiça, as leis são inúteis, as portas estão abertas para bandidos, rebeldes e justiceiros. Não vai funcionar. E acho que esse controle político das polícias é algo que tem que ser terminado. Nós não estamos mais num regime de exceção. Para que existir Secretaria de Segurança? Não estamos mais no regime de exceção. Para que ter um ente político criando uma outra polícia, uma secretaria, quando existe uma polícia civil capacitada, e existe uma polícia militar também capacitada, né? Existe outras instituições também capacitadas, mas não são também. Para que ter uma Secretaria de Segurança? Não precisa. Vamos entregar para a SUSEP pela autonomia, secretariado, a Polícia Civil também, Polícia Militar também. E vamos constituir dentro desse sistema também as guardas municipais, que também tem um papel relevante. E vamos ter, porque o Estado, que eu digo assim, o Estado federativo, já mostrou que não está conseguindo investir em todos os municípios. Eu sou favorável que se tenha guarda municipal por causa disso. Se tem a guarda municipal, está tudo junto, ela não vai se sobrepor à polícia militar nem à polícia civil, ela vai correr junto, conjunto. Então eu sou favorável. E como não há investimentos, nem nas fronteiras, as fronteiras estão totalmente despoliciadas. E ninguém pensa em criar uma Polícia Nacional de Fronteira. Qual é a solução que eles apresentam? Não, vamos fazer um convênio com o Estado, daí bota os policiais civis, bota a Polícia Militar, para fazer o trabalho de fronteira. Só que o trabalho de fronteira, eu trabalhei na fronteira. Não, é fácil botar o pessoal na fronteira, é normal, eu não faço isso. Só que tem um detalhe. A fronteira depende de tratados. É um policiamento que tem que ser especializado. Por isso que sou a favor da polícia, ser criada uma Polícia Nacional de Fronteira. Até mesmo dentro das minhas sugestões que sempre dou, talvez pudesse transformar até a Polícia Rodoviária Federal numa polícia de fronteira, porque ela está atuando muito bem na questão de fronteira. Porque para que tem uma outra polícia dentro do Estado? No caso, uma polícia rodoviária que entregue as rodovias para a Polícia Militar e desloque essa polícia organizada, está bem organizada, e volte para a fronteira junto com o Exército, para trabalhar junto com as Forças Armadas. Mas aí se coloca a Polícia Federal, porque a Polícia Federal, ela não consegue fazer isso. Não, tá lá, é nossa obrigação. Mas não tem jeito, não tem condições. E que a Polícia Federal fique nos aeroportos, nas aduanas, para fazer um policiamento, patrulhar a fronteira como fazem os países mais desenvolvidos. Não temos. Daí é fácil, né? Armas de guerra aí hoje estão assaltando
roubos, assaltos comuns, já estão usando armas de guerra. Fuzil, antes o fuzil era só empregado na defesa de território pelos traficantes. Hoje qualquer um tem um fuzil e já sai assaltando, já sai guerreando com a polícia militar e com a polícia civil. E o medo está pegando, as pessoas estão com medo. As pessoas não estão aguentando mais esse cenário. Alguma coisa tem que mudar. E aí nós entramos nos desafios para essas mudanças. O que nós precisamos, cara? O que nós devemos exigir? Exigir daqueles que estão ocultos na Constituição, né? Que lavam as mãos, né? Que está com diferença a questão de ordem pública no Brasil. A legislação tem que se tornar mais clara, mais objetiva e mais severa. Nós precisamos buscar o comprometimento dos políticos, dos deputados, dos senadores, e cobrar isso. Agora vamos buscar voto. E é a hora de cobrar severidade, que sejam implacáveis contra o crime. Político permissivo, corrupto, tem que ser banido. Porque são esses que tornam as leis frouxas do jeito que estão e que impedem o trabalho de todo o sistema de justiça criminal. Então, temos que comprometer os legisladores. A justiça tem que entrar nessa guerra. E eu digo isso dando um exemplo até mesmo daqui da Colômbia, que às vezes ninguém fala. O pessoal vai aqui nos seminários, falam sobre como é que fizeram lá aquela estratégia para tentar conter o cartel do tráfico. Daí eles falam só do que foi feito em termos policiais. Eles esquecem que tiveram que endurecer as leis. Eles não falam que o judiciário teve que entrar no esquema, se comprometer a punir o pessoal. E eles não falam que fizeram tratados com os Estados Unidos, para mandar embora o criminoso internacional, que eles temem as prisões americanas. Eles não falam isso. Que foi o que detonou os cartéis, tanto os cartéis do México como os cartéis da Colômbia, através da extradição dos criminosos internacionais. Então, essas coisas nós temos que lembrar. E lembrar ao Poder Judiciário que a função precípua do Judiciário é a aplicação coativa da lei. O Judiciário não foi feito para ser defensor de crime, como a gente vê nessas audiências de custódia, onde parece que o juiz lá é defensor público, e não um instrumento de coação do crime, um instrumento que tem que ser temido pelo bandido, pelo criminoso. Não, ele vai lá na solta, fica fácil. Então a função precípua do Poder Judiciário é a aplicação coativa da lei, que tem que ser exercida. E quanto às polícias, na minha opinião, têm que buscar autonomia, autonomia, independência técnica e orçamentária, tem que buscar o ciclo completo, e tem que tentar sair dessa gestão política partidária que amarram as estratégias, né? Partidarizam os quadros policiais e não dão as condições para que elas possam dar resposta para a sociedade. E a execução penal tem que buscar a construção de unidades seguras, tem que haver disciplina, trabalho interno, porque tem que atender a finalidade da pena, tem que avaliar a finalidade da pena, que a pessoa tem que saber que o crime não compensa. Se ele achar que o crime compensa, perdeu a finalidade da pena. E outra coisa, tem que mostrar ao país, aos outros que querem cometer os crimes, não cometa, que tu vai ser punido.
dissuadiram outros crimes. E aquela pessoa que foi presa, ela tem que saber que não pode cometer mais. Mas, infelizmente, também dou o exemplo que, nesta semana, a Polícia Civil desenvolveu desenvolveram um trabalho em relação aos desmanches. Os caras são os mesmos. São sempre os mesmos, foram presos 4 vezes. Lá numa outra ação lá que tiroteou com a brigada, o cara já tinha uma baita uma ficha criminal. E estão soltos. E essas pessoas estão soltas. Tem uma matéria que tem mais de 600 presos na nuvem. Quer dizer, que estão soltos. Soltos, sem tornozelo, sem nada. Cara, como é que nós vamos conseguir garantir o direito de todos a segurança pública dessa forma? Não há como. Nós vamos enxugar gelo. Não vai adiantar nada. Nós vamos trabalhar para enxugar gelo. Então, temos que começar a comprometer os outros. E dentro da execução penal, nós defendemos as ataques às colônias agrícolas, industriais e tecnológicas. Inclusive, tem um fato aqui mesmo, aqui em Charqueadas, que o terreno de uma colônia penal, que eu acho que estão desativadas, duas colônias penais estão desativadas, até uma colônia penal, colônia agrícola, que o terreno foi entregue para o MST. Então, senhores, se nós temos uma política jogando contra a sociedade, contra o direito de toda a segurança pública, e colocando a culpa nas polícias, nos agentes prisionais, não dá para aceitar isso. E também lá na própria execução penal, a inexistência de centros médicos de tratamento, a dependência de drogas, a saúde mental tem que ser tratados. Quantos presos nós temos aqui, acho que a maioria dos presos tem uma porcentagem grande de presos com problema com dependência química, que é um fator que leva ao aliciamento pelas facções. Vira soldado. Se não tratar, vai ser soldado da facção. E vai ter mais um que vai lá combater, vai tirotear com a brigada, com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal. Então, senhores, concluindo a nossa fala, nós temos que começar a exigir das outras autoridades, dos outros poderes, a parte que cabe a eles. A parte policial, todos os dias, nós estamos vendo o que estão fazendo. Os nossos colegas da execução penal, os nossos colegas lá do departamento prisional, e eles estão sofrendo. Tem uma irmã que é agente penitenciário, e o líder se estressou. Porque não tem mais, não tem garantias de vida desse pessoal. Ou eles entram no sistema, ou morrem, ou são retalhados. Porque o Estado não lhes garante a segurança, não lhes garante a força e não lhes garante a autoridade. E isso aí é prejudicial. Era o que eu tinha para os senhores. Muito obrigado. Oi, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Lembrando que se você assinar a nossa revista, você vai ter acesso a uma canequinha, um mousepad, uma camiseta ou outro brinde qualquer, né? E você pode fazer isso entrando agora na campanha do Apoia-se, né? Que nós estamos deixando o link aqui para você. Você entrando no Apoia-se, você vai ver todas as formas de participar da nossa campanha. Uma vez que você entrou na campanha do Apoia-se, você faça o seguinte: pegue a comprovação do seu DOC de contribuição para o Apoia-se e envie para o e-mail confederaçãodobrasil@gmail.com, sem tio e sem cedilha. Confederacal do Brasil, né? revista.confederacaldobrasil@gmail.com. A partir desse momento a gente vai colocar você no nosso cadastro. A gente precisa do seu nome, do seu e-mail, né, do seu
o seu endereço direitinho para poder lhe enviar, lhe encaminhar a revista, né? Com a comprovação do DOC, a gente vai saber exatamente o brinde que você vai receber e para onde nós devemos remeter esse brinde, tá ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.